Bom, pessoal, o acerto existe. Dorival Júnior, se tudo der certo, né? A gente sempre tem que esperar. Será o técnico do Corinthians, Fabinho Soldado ainda em Florianópolis. Aliás, quando você está vendo esse vídeo, talvez eles já estejam até voltando, retornando, talvez já em São Paulo. Porque nesta quarta-feira foram definidos os últimos detalhes aí, né, da negociação envolvendo Corinthians e Dorival Júnior, com a presença do seu advogado, com os advogados juntos, inclusive, né, empresários e tudo mais, minutas para lá, para cá, com todos os detalhes de metas estabelecidas, multa rescisória até o fim do mandato de Augusto Melo, ou seja, fim de 2026, questão com a CBF. Esse foi um bastidor importante. Por exemplo, não impede, obviamente, o Dorival de fechar com o Corinthians o vínculo que ele ainda tem com a CBF, até em termos de rescisão, né, em termos de valores que ele tem a receber. Ele não vai perder esses valores. O que ele negociou com a CBF é a parte. O que o Dorival quer, o que ele pediu nessa quarta-feira foi que o processo de confirmação, né, de assinatura da rescisão e confirmação dela no BID fosse acelerado, todo esse processo, para que, enfim, ele pudesse seguir a sua vida e trabalhar no Corinthians. Era uma coisa que estava morosa, né? Ele não estava trabalhando, então ninguém estava muito preocupado, ele tem valores a receber, e a coisa foi meio que, de repente, vem a proposta do Corinthians, ele chegou pro advogado e falou assim, não, olha só, antes de eu fechar com o Corinthians, até porque eu tenho que estar no BID como treinador do Corinthians, eu preciso que a minha rescisão como treinador da seleção esteja publicada no BID e com isso essa assinatura confirmada, né, tudo firmado ali e os valores definidos de que maneira irei receber. Então tudo isso foi realizado também nesse dia e também, claro, a negociação com o Corinthians nos valores estabelecidos, né? O Fabinho Soldado fez uma proposta, ele através do staff, fez uma contraproposta, então valores, tempo de contrato, aquela coisa toda. Então, tudo isso definido nessa quarta-feira. Tá, mas por que já não está em São Paulo? Existe uma expectativa, tá? Não é uma confirmação, mas é uma tendência muito forte, de que na quinta-feira agora, nesta quinta-feira, você está vendo o vídeo nessa quinta-feira, o Dorival já esteja chegando em São Paulo com o Fabinho Soldado, conheça, né, as dependências do clube e tudo mais, e esteja presente, inclusive, no estádio, na Neoquímica Arena, na partida diante do Racing do Uruguai e comande o time diante do Flamengo. Esse é o mundo ideal, mas, gente, depois de tudo que aconteceu com o Tite, né, a gente tem que ter muita cautela. O acerto ele avançou, o Dorival quis, o Dorival gostou do projeto, o projeto foi muito bem apresentado pelo Fabinho Soldado, aquela coisa, né, os jantares, liga para lá, liga para cá, chama advogado, empresário que não estava em Florianópolis, chegou até lá para bater tudo juntamente com o Dorival. Então são minúcias, né, que o torcedor às vezes enfim, nem interessa muito, né, mas como a gente está aqui tratando todos os bastidores, né, tudo que envolveu a negociação, então é por isso que eu estou falando para vocês que tá dentro de um processo, né, de um processo em que a coisa está rolando. É que o Corinthians se atrapalhou muito com a questão Tite, esperou pelo Tite, a coisa não rolou e agora está realmente definido como Dorival Júnior. E o Dorival, e aí via Dorival, né, o que eu posso dizer para vocês é que ele se empolgou com o projeto. Ele desde sempre, quando avaliou possíveis clubes que ele assumiria saindo da seleção, ele sempre entendeu o Corinthians como um potencial. Pela visibilidade, pela torcida, pelo impacto que tem e pelo time, especialmente, tá? O Dorival fez algumas análises de elencos, de postulantes, né, a contar com o seu trabalho. Um deles foi o Corinthians e o Dorival confidenciou que o Corinthians ele tinha convicção de que é um time que pode ir longe, que pode performar melhor, que pode potencializar nas suas mãos. O Dorival tem alguns feitos interessantes, né, nos últimos tempos como técnico, né? Eu gosto sempre de relembrar isso. Por exemplo, no São Paulo, muita gente entende o Dorival como um cara mais insosso, mais linear, como um cara que não é tão inventivo. E, cara, ele tem algumas medidas táticas muito importantes. E eu não faço ideia do que ele poderá fazer nesse time do Corinthians, né? Mas ele certamente vai tentar encontrar mecanismos, né, para que esse time jogue mais. Por exemplo, no São Paulo, quando ele teve uma dificuldade ali no meio de campo, em que o São Paulo tinha contratado muitos primeiros volantes, ele não tinha um segundo volante, ele inventa Alisson como um camisa 8. E ele simplesmente reinventa a carreira desse jogador.
que chegou a ser cotado para a seleção brasileira, que teve uma lesão grave, é verdade, mas foi um cara fundamental naquela campanha do título da Copa do Brasil, fazendo uma parceria com o Pablo Maia, espetacular. Ele recupera o Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor só jogou com Dorival Júnior. O Wellington Rato, que era um ponta pela direita, mas era um cara que chegou meio com um patinho feio no São Paulo. O Wellington Rato foi um dos pilares da campanha da Copa do Brasil, colocando o Luciano no banco nas finais. E o Luciano, você sabe, né, que ficar no banco não é fácil. Pois bem, na entrevista coletiva, eu estava lá, do título do São Paulo, o Luciano pega o microfone e agradece o Dorival pelo título. Então, você conseguir isso não é fácil, porque botar o Luciano no banco, numa final, para colocar o Wellington Rato, porque o Wellington Rato estava voando ali, não tinha espaço para botar outro jogador. Cara, isso é administração muito bem feita de grupo. O Caio Paulista foi, naquele período ali, um dos melhores laterais esquerdos do país e ninguém mais fala hoje no Caio Paulista. Ele só jogou com o Dorival. O Dorival conseguiu fazer do Caio Paulista um cara muito importante no time. Cara, tô citando alguns exemplos aqui para vocês terem uma ideia. No São Paulo, no Flamengo, quando o Bruno Henrique lesiona, foi a única vez em que você não viu egos. Por quê? Porque ele colocou Gabigol e Pedro jogando juntos. Gabigol atrás do Pedro, se sacrificando, inclusive. Aí chega o Tite e o Gabigol, não, eu quero disputar a posição com o Pedro, eu quero ser centroavante. Mas com o Dorival, não, ele atacou, ele acatou pianinho, foi um meia, né, um atrás do 9, e os dois fizeram muitos gols naquela temporada e o Flamengo foi multicampeão. Cara, administrar isso não é mole. E o Dorival consegue. Então, só para ter uma ideia do que o Dorival pode conseguir com esse time do Corinthians, que tem jogadores valiosos, renomados, que tem muitos jogadores para o meio-campo, mas pouca possibilidade de variação tática, porque eu acho que faltam pontas ainda. Então, na metade do ano, daqui a pouco, o Corinthians pode ir ao mercado, né, com algumas carências detectadas, e aí sim o Dorival conseguir até melhorar essa questão. Mas com o que ele tem, eu já acho que ele vai trabalhar muito melhor. Enfim, o Dorival está sendo esperado nesta quinta-feira e aí, ao que tudo indica, estará lá na Neoquímica Arena, o anúncio vai acontecer e tá tudo certo, gente, tá tudo certo. É só a questão oficial mesmo e quando não está no papel, a gente não pode cravar, né? Então a gente fica um pouquinho, né, receoso. Mas assim, o acerto existe. Então, se o acerto existe, é muito difícil que agora a coisa não vá para frente. O Orlando Ribeiro será o técnico do Corinthians diante do Racing, buscando aí a primeira vitória na Sul-Americana. Eu não sei, agora mudou, né? Que muda o comando técnico, então às vezes a perspectiva muda. Mas o que o Corinthians quer com a Sul-Americana? Quer simplesmente passear para ver o que rola, focar no Brasileiro, na Copa do Brasil? Eu não sei, mas se quiser alguma coisa, tem que obrigatoriamente ganhar e ganhar bem do Racing do Uruguai nessa quinta-feira. O time tem algumas novidades, como por exemplo, eu ouvi um amém, Hugo Souza de volta. Hugo Souza será titular, está recuperado da lesão na coxa e realmente faz muita falta, muita diferença. Mateuzinho na direita, Angileri na esquerda. Aliás, eu acho que o Angileri não pode jogar essa fase da Sula, hein? Eu até vi ele na prévia, mas acho que ele não pode jogar essa fase da Sula. Enfim, você tem ali o Alan Franco, o Félix Torres, eu acabei de gravar o jogo do São Paulo, tá, gente? Me perdoem. O Félix Torres e o André Ramalho como zagueiros, né? Aí o meio de campo, ele pode botar o Ranielli, o Carrilho e o Bidon ou o Martínez, né? Resta saber como é que o Orlando vai colocar isso, o Bidon ou o Martínez. O Garro ainda não está à disposição e é o único jogador no DM hoje. Único. Olha que legal. Romero, Memphis e Yuri Alberto deve ser o time do Corinthians, com o Coronado, por exemplo, sendo uma alternativa. Não imagino que depois desse tempo parado ele comece o jogo, até porque perdeu espaço, né? Quando o Corinthians podia contar com ele, ele não estava à disposição, então agora ele vai ter que reconquistar essa confiança do torcedor, da comissão técnica. Vamos ver como é que o Coronado se encaixa nesse time, porque, de novo, não tem o meia, né? De novo, não tem o meia, não acho que seja uma dificuldade contra o Racing, mas o Dorival Júnior, no caso, o novo comandante, vai ter que pensar de que maneira pensa o jogo quando você não tiver o Garro e não puder contar com o Coronado, que foi uma condição do trabalho do Ramon nessa reta final. Ele não podia e ele não encontrou soluções. O Dorival vai ter esse desafio também. Tomara que o Garro volte, né, o quanto antes, porque aí sim ele vai ter o melhor do Corinthians para poder explorar e aí o Dorival vai poder trabalhar com mais tranquilidade. Dorival Júnior, provavelmente o novo técnico do Corinthians. Jogo à noite contra o Racing pela Sul-Americana. É o Corinthians se mexendo, Hugo Souza voltando. Então, depois de uma turbulênciazinha aí, viu, Fiel? Deu
deu uma mexida e tal, mas as coisas parecem estar se acalmando nesse momento, é o que a gente espera. Então vamos lá, comenta aqui o que vocês acham de tudo isso. Tá feliz com o Dorival? Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo um giro de informações do Corinthians. E a partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações, começando o vídeo falando um pouquinho aí do jogo de hoje do Coringão. Corinthians hoje enfrenta o Racing do Uruguai pela Sul-Americana. Corinthians vai jogar na Neoquímica Arena, a Neoquímica Arena lotada. Corinthians não tem outro resultado que possa negociar que não seja a vitória. Precisa da vitória de todos os jeitos, porque se não ganhar, o Corinthians estará hoje matematicamente fora da competição. Saiu da pré-Libertadores, que é uma competição internacional. Agora pode deixar a competição hoje, que é a Sul-Americana, outra competição internacional. E aí ficaria muito ruim a situação para o Corinthians. Então o time hoje vai ter algumas novidades da escalação. O goleiro Hugo Souza, após um mês fora, mais de 6 jogos fora, retorna ao gol do Corinthians hoje. Infelizmente o Matheus Donelli não dá. Sei que é corintiano, sei que o cara é trabalhador, sei que o cara é esforçado, dedicado, né? Mas pra mim falta a qualidade necessária para ser goleiro no Corinthians. E aí o Igor Coronado vai ficar à disposição do Corinthians. Caso queira, pode utilizar o Igor Coronado. Está também recuperado de uma luxação no ombro. Então 2 grandes reforços que o Corinthians terá no jogo de hoje. Precisa ganhar e vai com tudo para ganhar esse jogo. Espero que após o Ramon Dias ter saído, o Corinthians tenha melhorado, né? Assim como aconteceu com o Sport. Após o Ramon Dias ser demitido, o Corinthians jogou com o Sport Recife e venceu por 2-1. O time até não jogou bem? Não, mas no momento de dificuldade, o principal é vencer. E o Corinthians venceu, deu alegria ao torcedor corintiano. Já no domingo, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo fora de casa, lá no Rio de Janeiro. E aí espero que lá nós já tenha um treinador, já tenha alguém para comandar o time, né? Esse cara eu espero que seja Dorival Júnior. Tá faltando pouco pro Corinthians anunciar, porque foi verbalmente Fabinho Soldado, né? Primeiro Fabinho Soldado viajou a Florianópolis, né? Sentou com o técnico Tite, com o técnico Dorival Júnior, conversou, né? Só faltava conversar com o empresário, que é Edson Cobra, que mora aqui no interior de São Paulo. Mas ontem ele foi para Florianópolis e também acabou conversando com o Edson Cobra, que é o empresário, e com o Dorival Júnior, né? Não existe aí dificuldade que o pessoal está comentando na rescisão da CBF. Após 4 dias que o Dorival deixou a CBF, já fez a rescisão. Os advogados estão cuidando disso. Não existe aí que o técnico do filho do Dorival Júnior, Lucas Silvestre, quer ir para o São Paulo e não para o Corinthians. Isso tudo é boatos de internet. O que está acontecendo? Por que Dorival ainda não assinou o contrato? Dorival pediu garantias, né? Sabe que contrato é difícil chegar a todo o imbróglio jurídico, né? Financeiro. E Dorival, vendo uma instabilidade na diretoria do Corinthians, pediu algumas garantias contratuais. Tá certo o Dorival. Dorival é um grande treinador, um grande talento, né? Tem que ter garantias mesmo, porque a diretoria do Corinthians vive dentro de uma instabilidade. Que instabilidade é essa? O presidente Augusto Melo, o CORE vai votar se aprova ou não suas contas. Se for aprovado, ótimo, maravilha. O Augusto Melo vai continuar no cargo. Caso seja reprovado, Augusto Melo vai deixar o cargo, né? Previamente vai ter que deixar o cargo. Então por isso que 6 membros da torcida da Gaviões acabou invadindo aí a sede da sala do presidente no Parque São Jorge, né? Para cobrar o presidente. Se a Polícia Federal, se for formalizado o inquérito, for indiciado o presidente Augusto Melo por lavar dinheiro e o caso da Vai de Bet,
a torcida está cobrando pesado porque ele garante que não tem nada. Sobre o Dorival, o salário dele vai girar em torno de 2,5 milhões com a sua comissão, né? Um contrato até 2026, né? Dorival sabe o tamanho do Corinthians. Esse papo aí que Dorival agora tá pedindo 3 milhões, isso tudo é conversa. Dorival não tem nada disso, não tem nada que ele tá pedindo 3 milhões. E Dorival também, o que ele pediu ao Corinthians foi colocasse no contrato contratações. Por que contratações? Corinthians é um time que tem fragilidade em algumas posições. Por exemplo, o sistema defensivo do Corinthians é um sistema fraco. Todo mundo sabe disso. Lateral direito do Corinthians, muito ruim. Mateuzinho não dá conta da lateral direita. Nós tínhamos um problema da lateral esquerda, mas Fabrício Angileri chegou e tomou conta da posição. Nós temos problema no meio campo. O Rodrigo Gal fica muito machucado, muito lesionado. O seu reserva imediato fica mais lesionado do que o Gal, que é o Igor Coronado. Né? Então o Corinthians precisa reforçar no meio campo e precisa também reforçar no ataque. O Corinthians hoje tem 2 atacantes, né? Tem 2 atacantes técnico e não velocista. E o Corinthians precisa de atacante velocista. Então o Dorival Júnior tá traçando, né? Travando esses detalhes do contrato, né? E Fabinho Soldado foi para Florianópolis com o aval do presidente Augusto Melo para retornar com Dorival Júnior. Porém, não foi possível. E Fabinho está chegando a São Paulo hoje. Não foi possível devido, eu falei para você, o reajuste contratual. Mas Fabinho está chegando a São Paulo hoje para assistir Corinthians e Racing do Uruguai, né, pela Sul-Americana. Porém, Dorival a qualquer momento pode ser anunciado pela diretoria do Corinthians. Dorival quer muito, olha o detalhe, Dorival quer muito trabalhar no timão. O problema é que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, olha o detalhe, ele está sofrendo uma pressão para contratar Luiz Castro. Alguns investidores que já ajudaram Augusto Melo em outras ocasiões estão pressionando para Augusto não trazer o Dorival, e sim o Luiz Castro. Aí o Fabinho, né, deixou 100% quando ele foi em Florianópolis conversar com o Dorival, ele deixou 100% apalavrado. Se esse negócio não sair, é que o Corinthians tá puxando para trás. Porque por Dorival, ele é o técnico do Corinthians. Quem tá querendo recusar aí é o presidente Augusto Melo devido a essa pressão de amigos e investidores. Dorival não. Tem muita gente falando que o presidente, que o empresário dele, que faz parte da família dele, Edson Cobra, que tá pedindo mais no salário. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. A verdade é que Dorival está acertado com o Corinthians. E se o negócio não sair, é culpa do presidente Augusto Melo, porque pode ceder à pressão de amigos e investidores. Então, gente, não é Dorival. Dorival é esperado hoje na Neoquímica Arena para conhecer os jogadores, né? E assistir a partida entre Racing e Corinthians. Corinthians que tentou no início de semana, né? Corinthians passou sábado e domingo negociando a contratação de Tite. Depois de tudo certo, as malas do Tite prontas para chegar a São Paulo na terça-feira, ele acabou passando mal na madrugada. E o filho, Matheus Bach, filho do Tite, acabou soltando um comunicado avisando o Corinthians que Tite, devido a ter sofrido uma crise de ansiedade na madrugada, quase que foi possível, quase que foi preciso de levar o técnico ao médico, né? Ele resolveu, para cuidar de sua saúde, dar uma pausa na carreira e não dirigir nenhum clube nesse momento. E eu prefiro acreditar, né, na idoneidade do Tite, que isso que eu esteja falando seja verdade. Até porque, se daqui 2 meses, 1 mês e meio, Tite aparecer treinando outro clube,
vai ficar feia essa situação, tendo em vista que ele já disse 5 não ao Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acham? A negociação do Dorival Júnior será sacramentada hoje? A documentação será assinada hoje e o Corinthians vai anunciar o Dorival Júnior? Ou o presidente Augusto Melo vai melar a negociação? Ou seja, vai ceder a amigos e investidores? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixe também o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso trabalho para toda a nação. E deixe a sua inscrição no canal para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.